vamos falar sobre estruturas. O que é uma estrutura? Uma estrutura é uma coisa que serve para aguentar qualquer coisa, para que ela não caia, não se desfaça, para manter-lhe a forma. Isto é uma estrutura. E nós hoje vamos falar sobre estruturas resistentes, ok? Estruturas resistentes. Uma estrutura normalmente é feita de várias partes, de vários elementos, que estão ligados entre si e estão ligados entre si para nos darem solidez e resistência. Se não estiverem bem ligados entre si, essa estrutura não funciona, ok? Portanto, é um conjunto de elementos que estão ligados para nos dar solidez e resistência. Há uma estrutura que todos conhecem. Olhem, hoje dormiram com ela, acordaram com ela, vão viver o dia todo com ela e logo à noite vão se deitar com ela. É o nosso esqueleto. O nosso esqueleto é uma estrutura. Serve para me aguentar em pé, por exemplo. Ele aguenta os meus olhos, o meu cérebro. Se eu não tivesse cérebro agarrado por um esqueleto, por um crânio, ele caía para o mesmo chão. Tudo aquilo que eu tenho em mim é agarrado e suportado por uma coisa chamada o esqueleto. E o esqueleto permite uma coisa extraordinária que é, por exemplo, dançar, correr, fazer desporto, estar em posições muito variadas. É uma bela peça que a gente tem aqui. Não sei se alguma vez viram um filme chamado Flubber, em que há uma espécie de gelatina que se mexe, que muda de forma, que é elástica. Pois é, o Flubber não tem esqueleto. O Flubber não tem nenhuma estrutura. E é por isso que ele não é sólido. E é por isso que ele não tem uma forma definida. E é por isso que ele também não serve para aguentar com nada. Então vamos lá ver. Há dois tipos diferentes de estrutura. Uma delas é aquela que faz com que o objeto se possa mexer. São as estruturas móveis. Por exemplo, o nosso esqueleto é uma estrutura móvel. Os meus dedos desta minha mão têm cá dentro uma estrutura. E essa estrutura é móvel, permite que ele se vá mexendo. Estão a ver? Isto é uma estrutura móvel. Uma motorizada é uma estrutura móvel. Permite que nós andemos em movimento, que as rodas se mexam. É uma estrutura móvel. Mas há outro tipo de estruturas, que são as estruturas fixas. Essas estruturas, pelo contrário, não se mexem. Estão sempre na mesma posição. E servem, sobretudo, para aguentar e suportar o peso de outras coisas que passam, por exemplo, em cima delas. Em resumo, portanto, temos dois tipos de exemplos. As estruturas que são fixas e as estruturas que são móveis. As estruturas fixas são aquelas que suportam o nosso peso, como pode ser, por exemplo, o caso de uma cadeira, como pode ser o caso de uma ponte, ou até uma árvore. Essas estruturas não se mexem. Embora sejam feitas de várias partes, essas partes estão fixas. São estruturas boas para aguentar com grandes pesos. As estruturas móveis são estruturas que se mexem. Estão preparadas para dar movimentos àquelas partes que são sustentadas, agarradas por elas. Como vimos, o exemplo do nosso esqueleto é um excelente exemplo de uma estrutura que é móvel. Por fim, não se esqueçam também que algumas estruturas são estruturas que existem na natureza. É a própria natureza que as faz. O nosso esqueleto, aliás, como o esqueleto de qualquer animal que é vertebrado, tem uma estrutura natural. Ou então podem ser feitas pela própria natureza, através, como, por exemplo, lembrem-se da aranha. A aranha constrói uma teia, que é uma estrutura que serve para aguentar o peso dela e ao mesmo tempo para agarrar os insetos que voam que ela precisa de comer. É uma estrutura feita pela aranha, é uma estrutura natural. O caso de uma árvore também é uma estrutura natural. O tronco da árvore é a estrutura que suporta os ramos e depois os ramos suportam as folhas e suportam os frutos. É uma estrutura também natural. A própria folha, que vocês veem ali naquele vosso desenho, tem uma estrutura própria, que é feita pelas nervuras por onde vai a seiva para a própria folha.
é mais resistente, é até mais rija. Se vocês verificarem, pegarem numa folha, são partes mais duras. Serve para dar estrutura à folha. Aquelas estruturas que são feitas pelo ser humano, que são fabricadas, já não são estruturas naturais, são estruturas artificiais. Exemplo disso é a cadeira, que é fabricada, ou uma ponte, ou até um guindaste, ou uma motorizada, uma bicicleta. Há montes de exemplos de coisas que servem para suportar o nosso peso e que são estruturas que são fabricadas pelo ser humano. Vamos então fazer um exercício. É o vosso exercício desta semana e é muito fácil. Vocês vão pegar numa folha branca, uma folha de tamanho A4, se não tiverem A4 podem fazer maior, mais pequena, mas mais pequena é difícil porque senão não dá para fazer nada. E vão dividir essa folha em 4 partes. Dividem com uma linha ao meio na vertical e outra linha ao meio na horizontal. Fica dividido em 4 partes. O que é que vão fazer em cada uma destas partes? Numa delas, vocês vão desenhar ou então colar recortes, coisas que vejam em revistas ou em jornais. Isso agora vocês é que decidem. E nessas 4 partes vão pôr exemplos de estruturas que são móveis, no sítio das estruturas móveis, e põem lá um cabeçalho com a indicação estruturas móveis. Vão arranjar outros exemplos para as estruturas fixas, outros exemplos para as estruturas naturais e outros exemplos para as estruturas artificiais. É claro que se não se lembrarem de mais nada, podem usar os exemplos que eu dei nesta aula. Mas eu gostava que vocês tentassem encontrar por vocês mesmos exemplos diferentes do que aqueles que eu mostrei na aula 2, está bem? Façam o desenho, ou façam os recortes e colem, tirem uma fotografia e depois mandem para o mail da turma para eu verificar se está tudo certo, ok? Bom trabalho!